Esse capítulo foi extremamente polêmico, vamos comentar sobre isso, porque apesar de ter sido meio polêmico, também foi uma coisa muito louca. Mas antes de qualquer tipo de comentário, se inscreva aí, meu querido amigo, e também dê um like para nos ajudar por aqui, pois eu sempre estou por aqui quando tiver um capítulo de Black Clover muito louco, ou até mesmo meio polêmico como esse. Muito bem, vamos lá. O capítulo começa com o Danmacho se destransformando em paladino e lembrando de tudo que ele fez com os touros negros durante todo aquele tempo lá, que o Asta estava sendo condenado, né, por ser um demônio, sendo que foi ele que salvou o reino do demônio, enfim. Basicamente, tá lá ele desmaiando enquanto lembra do que ele fez com os touros negros, e ele dizendo que não acredita que foi salvo pelos touros negros. E o Asta diz que também vai salvar ele em algum momento. Então o Asta sai correndo pra onde tá todos os touros negros e todo mundo que tá muito lascado. Então vemos a Rainha das Bruxas e ela tá olhando lá pra aquela bola mágica dela. Então ela decide usar toda a magia que lhe resta pra conseguir curar todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Todos os feridos, as bruxas, os touros negros, a Dorothy, todo mundo tá ali, meu amigo. Se duvidar, até cachorro no meio dessa história foi salvo. Mas ao custo da provavelmente vida dela. A gente não sabe se ela vai morrer com isso. Porém, é provável. Ela usava magia pra continuar vivendo, porque viveu por sei lá quantos mil anos. Então, agora que ela já quase não tem e tá gastando tudo que tem, provavelmente vai de ralo. Mas é meio difícil dizer se alguém vai morrer em Black Clover. Então, temos que aguardar os próximos capítulos pra ver. A Rainha das Bruxas diz que todo mundo que tava por ali sobreviveu, mas foi por pouco. Foi por conta da magia de selamento da Nero. E olha só que momento raro, a Nero sorrindo. Isso daí com certeza pode deixar gravado que não vai acontecer tão fácil de novo. Como eu já disse, a Rainha das Bruxas tá gastando muita energia, e foi isso que ela disse pra Vanessa. E enquanto dizia isso, ela pediu pra Vanessa ser a próxima Rainha das Bruxas, que, né, como a gente já tinha visto antes, ela, Vanessa e a Dorothy são as 3 bruxas mais poderosas, então daria pra isso acontecer. Só que nesse caso, quem se propôs a ser a próxima Rainha das Bruxas foi a Dorothy, que disse que já tinha vivido bastante a vida dela, tinha tido uma boa vida e por esse motivo agora podia fazer essa parte. Enquanto viam naquele globo mágico da Rainha das Bruxas o que estava acontecendo em Clover, que no caso é o Lucius puxando tudo pra cima, basicamente a Rainha das Bruxas diz que o Asta não viria aqui por todo esse motivo e faria os touros negros serem recuperados para levarem uma surra de novo, então ele provavelmente teria algum tipo de truque na manga, e foi o que o Asta disse, ele realmente tinha. E agora vamos para um flashback na Terra do Sol para vermos o que é essa coisa toda. Vemos o Ryu, a Ichika e o Asta juntos, com o Ryu falando o seguinte, que ele tem a breve teoria de que a antimagia em si pode dar poder antimágico para objetos, como as espadas do Asta, por exemplo. Só que, rapaziada, vamos imaginar o seguinte, se ela pode fazer isso, também pode fazer o contrário, que seria dar poder antimágico para as pessoas, pois é o que basicamente a habitadora do demônio faz, que no caso é pegar e tirar a magia dos outros para a espada. Mas se fizesse o contrário? Foi essa teoria que o Ryu teve, e não é uma coisa que é assim tão errada, faz um certo sentido na verdade, se você for para pensar. Eles também deixam claro que tudo isso é graças ao Zeten, porque por conta dele, o Asta conseguiu desenvolver muito melhor o controle de antimagia dele, como vimos no último capítulo. E então o Ryu também deixa outra coisa clara, que é uma coisa muito interessante. A gente ainda não sabe muito sobre a antimagia. A gente não sabe tudo, não sabe as coisas certinhas. Mas pela teoria, isso daí que o Ryu disse pode funcionar. E é o que vamos ver daqui a pouco, não é mesmo? Então, o flashback passa e o Asta utiliza a espada habitadora do demônio e lançam meio que um raio de antimagia em todos os touros negros que estavam ali, que tinham acabado de ser curados. Então nós vemos todos os touros negros com um design extremamente, vamos ser honestos, muito maneiro de verdade, e com todos os suas roupas mais ou menos, e algumas partes de seus corpos, como o cabelo e por aí vai, meio que banhados em antimagia, como se estivesse transbordando. Ok, isso realmente é muito maneiro. Vamos parar pra pensar um pouquinho aqui, e isso é muito maneiro, de verdade. Só que agora vamos para as explicações, né? Primeiramente, eu não sei se eles ainda podem pegar e utilizar a magia deles do mesmo jeito. Eu não sei se vai sair anti-magia que nem o Asta, ou se vai acabar saindo meio que uma versão anti-mágica da magia deles. Por exemplo, o Firal tem magia de portal, vai ser anti-magia de portal. A Nero tem magia de selamento, então vai ser anti-magia de selamento. Vai ser tipo uma coisa assim. Outra coisa importante que temos que destacar. Graças a essas roupas de anti-magia, ou a própria anti-magia que tá neles agora, não sabemos ainda, basicamente o Lucius não pode transformar eles em paladino. Pois, se a gente prestar atenção, é basicamente como se eles estivessem no modo negro do Asta. Tipo assim, no modo negro, o Lucius não pode transformar o Asta em paladino, do mesmo jeito que no modo união, o que já é muito útil, mas não significa que é tão poderoso desse jeito. A gente também não sabe quanto tempo isso dura, porque, né, provavelmente tem um limite de tempo, e também a gente não sabe até que extensão tem essa antimagia dele. Por exemplo, eles podem neutralizar uma magia grande, ou isso daí vai ser algum tipo de coisa só pra impedir com que o Lucius faça alguma coisa com ele. Deixemos claro que não é todo
todo mundo que vai conseguir usar esse tipo de coisa. Primeiramente que o Asta tem que ter algum tipo de conexão com essa pessoa, pois, como o próprio Lich disse lá no Arco dos Elfos ainda, quando ele usou a Habitadora do Demônio, basicamente a espada concede a capacidade de pegar ou doar magia do usuário ou de pessoas em quem ele tem uma conexão. O que significa que o Asta só pode fazer isso com os touros negros e com algumas outras pessoas por aí. Porém, isto é uma coisa intrigante, pois a gente não sabe muita coisa sobre isso, mas eu acredito no seguinte: eu acredito que a magia deles vai ser anti-magia a partir de agora. E isso pode talvez não ser tão interessante de entender, mas eu explico. Formulando de uma forma que seja mais simples de entender, a magia e a anti-magia é basicamente quase a mesma coisa. A diferença, pelo menos até onde a gente sabe, é que a anti-magia anula a magia. A questão é, a anti-magia não necessariamente não tem um atributo. Você pode prestar atenção, a magia que o Lich tinha lá no Grimório dele, na verdade era de espada, e o Asta tem o que? Espadas. Ou seja, se você for parar pra pensar, tem atributos sim na antimagia. Ou seja, podem existir antimagia de fio, antimagia de veneno, antimagia de sombra e por aí vai. O que significa que não é impossível que dê pra fazer isso. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim, em questão dos poderes dos personagens agora com esse modo negro deles, mais ou menos. Mas temos ainda uma questão. A questão é, se o Asta nessa transformação transformou a magia deles em antimagia, significa que quando o tempo acabar e essa transformação passar, muito provavelmente eles não vão ter mais magia, vai estar esgotado basicamente. Eu acredito nisso, se a gente vai ver isso aí já é outro papo, mas aí né, só sou eu teorizando, falando coisas aqui e explicando coisas. Na minha mais honesta opinião, eu acredito que em si é muito maneiro. Sério, o design tá muito legal. É como se os personagens estivessem mais ou menos no modo negro. A Nero parece que tá no modo demônio dela. Os personagens estão num design muito bacana. Isso daí eu realmente gostei. A questão da antimagia agora não ser mais uma coisa só do Asta, isso daí eu já posso dizer que não sou necessariamente o maior fã do mundo. Eu gosto do fato do Asta ser o único capaz de usar antimagia. Isso torna talvez as coisas um pouco mais desesperadoras, porque se ele não tá lá, e as coisas não funcionam direito. Porém, ainda assim é um recurso muito interessante, porque, né, como a gente anda vendo, o Tabata tá querendo desenvolver muito o Asta pra ser o Rei Mago, já que é o último arco. Então, basicamente ele tá querendo desenvolver o Asta pra se tornar o Rei Mago. Então, faz sentido ele ter meio que um exército, entre aspas, sabe, de antimagia. Porque, né, o Yuno agora pode deixar a magia dos outros mais fortes também. Então faz um certo sentido. Mas bem, agora muito provavelmente, o Asta e a rapaziada vão ir diretamente pra onde tá os paladinos, lá na capital de Clover, e o Asta vai talvez finalmente enfrentar o Lucius e a gente vai ver como é que tá essa luta dele com o Yuno. Porque te falar um negócio, eu acho que o Yuno perdeu, e se não perdeu, tá lá num sufoco muito grande contra o Lucius, hein? Minha nossa. Mas bem, rapaziada, é basicamente isso. Aguardemos o próximo capítulo para mais informações. Valeu quem chegou até aqui e falou, meu parceiro. Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. When if it keeps the silly game we play. Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night.